tardes a todos. Gracias por unirse al segundo módulo de nuestro taller de residuos. Hoy nuestra presentadora va a ser la profesora Eloísa Caldas. Eloísa es profesora del Departamento de Farmacia de la Universidad de Brasilia desde 1997 y responsable del Laboratorio de Toxicología, coordinando proyectos sobre métodos de desarrollo y análisis de residuos de pesticidas y contaminantes en alimentos y evaluación de exposición dietaria, entre otros. Tiene un bachelor en química y un máster en química analítica y un PhD en agricultura química de la Universidad de California, Estados Unidos. Fue becaria postdoctoral en el Instituto Nacional de Investigación en Agronomía de Francia. Es autora de más de 80 publicaciones. Ha disertado en numerosas conferencias internacionales y ha brindado cursos de entrenamiento sobre evaluación de riesgo dietario para pesticidas y contaminantes alrededor del mundo. Desde 1997 es miembro del panel de FAO, de la JMPR, del Códex. Así que bueno, gracias Eloísa por estar presente y darnos esta capacitación y bueno, adelante. A quienes tengan preguntas, siéntanse libres de interrumpir a Eloísa durante su charla, de modo que sea interactivo. Así que bueno, libertad para ir preguntando cuando ustedes desean a medida que Eloísa expone. Gracias a todos. Amália? Sí, Eloísa. Eu posso compartilhar? Sí, por favor. Sí. Posso empezar? Sim? Sí, sí. Ok. Buenas tardes a todos. Eu quero dizer que eu não hablo espanhol e a Amália me pediu para falar em português portunhol. Eu não me sinto muito confortável, mas vamos ver como vai. O objetivo é falar de códigos alimentários e a relação com o JMPR. Primeiramente, vamos falar do Códex Alimentários, que é uma coleção de normas com o objetivo de proteger a saúde do consumidor e assegurar o comércio internacional justo de alimentos. É importante também para fomentar a elaboração e o estabelecimento de definições, requisitos aplicáveis aos alimentos, para favorecer a harmonização no âmbito internacional também. Pero é importante enfatizar que as normas e os textos não substituem nem são uma solução alternativa da legislação nacional. Pero eu compreendo que muitos países, na América Latina e outros países também em desenvolvimento, utilizam totalmente as normas e os padrões de códigos alimentares, porque não tem um sistema específico no país, uma organização no país que fazem esse papel. Eu compreendo isso. No Brasil, para o tema de plaguicida, eu compreendo que somente a Argentina e o Brasil possuem um sistema completo de registro e estabelecimento de limite máximo de resíduo para os plaguicidas. E muitos outros países simplesmente adotam os limites internamente.
É por isso que eu creio que o Códex Alimentar é muito importante para suprir essa necessidade que os países têm de terem uma norma, alguma norma, se não podem os países fazerem a norma específica para o país. Alguns pontos para compreender a história do Códex de JMPR. Logo depois da final da Segunda Guerra, em 1945, foi fundada a FAO. Foi a primeira instituição internacional que foi fundada no contexto das Nações Unidas, foi a FAO. Depois, a OMS. É interessante que um ano depois, o Código Latino de Alimentos, mesmo eu não sabia disso, em 1958 já começou as reuniões conjuntas entre FAO e a OMS. Somente em 1961 que a FAO decide criar a Comissão do Códex Alimentários. E, um ano depois, se criou o Códex Alimentários. São duas coisas diferentes, porque a comissão, a CAC, trabalha para referendar as decisões, as conclusões que são tomadas no âmbito do Códex Alimentários. Não são não duas instituições diferentes, pero são dois trabalhos que trabalham de maneira diferentes e complementares. Em 1963, tem finalmente o primeiro report da Comissão Conjunta de FAO e de OMS. E somente em 1991, 30 anos depois, que começa uma conferência conjunta sobre as normas. Importante também para o comércio internacional é o acordo da aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias, porque disse no tratado de WTO que os padrões, os estándares de códex devem ser aceitos para o comércio internacional. Então, foi muito importante essa decisão que foi tomada em 1995, 26 anos atrás, não muitos anos atrás. Quase 100% de da população mundial está representada no Códex Alimentários. Atualmente tem 189 países, 188 países membros e uma organização, que é a Organização da União Europeia. Pero tem também muitos observadores, organizações intergovernamentais, organizações não governamentais e também 16 organizações das Nações Unidas. Então, as reuniões do Códex elas são muito, muito grandes, porque tem a participação de todos os membros, dos países membros e dos observadores. Claro que nem todos os observadores participam das reuniões do Códex, pero dependendo do interesse do comitê, essas organizações estão lá, não têm direito a voto, pero fazem parte das discussões. Aqui o sistema é importante ter em mente que no Códex Alimentário, os comitês de Códex Alimentário são gestores de risco. E os comitês que dão ao Códex Alimentários
os suportes científicos são os evaluadores do risco, para garantir alimento seguro para a população do planeta. Tem vários comitês científicos. O JMPR é o comitê que tem uma relação direta, que habla de plaguicidas, e há sempre no comitê científico comitê de códex. Bueno, dale. Para o JMPR, o CCPR, Codex Committee on Pesticide Residues. O JECFECA, que é Joint Expert Committee on Food Additives, em verdade, habla de aditivos alimentares, pero trabalha também com contaminantes como micotoxina, metais pesados e medicamentos veterinários. O nome é assim, porque na sua fundação o objetivo era aditivos alimentares, pero habla também, discute a parte científica de três temas: aditivos alimentares, contaminantes e medicamentos veterinários. Pero para cada tema há comitê do Codex. Para aditivos alimentares, para contaminantes e para drogas veterinárias. E há também comitê para riscos microbiológicos. Há outros comitês que eu não hablo aqui especificamente, pero esses três são os mais importantes para nós outros. Pero nessa apresentação eu vou focar no trabalho de JMPR. É importante saber que os comitês o comitê científico tem papel muito diferente do comitê do Codex, porque o comitê do Codex é comitê político também. É por isso que os participantes do comitê científico são selecionados a partir de sua competência no tema. Não são representantes dos países, pero as pessoas que vão ao comitê do Codex são representantes de país. Quando eu estou no JMPR, eu não hablo como Brasil, eu hablo como Heloísa, pero no comitê de Codex, todas as pessoas, se querem falar, dizer alguma coisa, é o país que lo diz. Então, é bem diferente. Acá tem uma questão política muito grande. Os interesses políticos, comerciais, têm papel acá e têm papel a cada manifestação do grupo de país. E uma pessoa nos comitês, acá eu participei já do comitês de Códex de Contaminantes e de Pesticida, ninguém diz seu próprio nome, é o país que habla. E acá, não, é a pessoa que habla. Então, é bem diferente a posição. Hablando especificamente do Comitê de Pesticida, o CCPR, a primeira vez que se reuniu foi em 1966, para recomendar as tolerâncias. Na época se falava de tolerância, não de limite máximo de resíduo. Com base nas avaliações preparadas pelo JMPR. O mandato de CCPR é, primeiramente, eu não sei se tem alguém acá que há participado das reuniões do CCPR, mas, primeiramente, no CCPR diz ao JMPR o que fazer.
Primeiramente, é o CCPR que decide que plaguicidas serão evaluated pelo JMPR. É o CCPR que diz ao JMPR o que fazer. Não é o CCPR que diz como fazer, pero que plaguicidas serão evaluados pelo JMPR. E essa decisão é tomada na lista de prioridades, que é decidida pelos países membros. São os países que nomeiam os plaguicidas que deverão ser evaluados pelo JMPR. O JMPR estima e recomenda os limites, pero é o CCPR que estabelece o limite. É por isso que há pouco de confusão nas monografias no report de JMPR, há as palavras estima e recomenda. Primeiramente, nós outros estimamos e depois nós recomendamos ao CCPR os limites. Pero cabe ao CCPR, que é gestor, decidir que se aceita a recomendação do JMPR. Nós outros não estabelecemos limites. Nós outros, o JMPR, nós estimamos e recomendamos. Também no CCPR, no passado, mas ainda está lá nos documentos de CCPR, considerar os métodos de análise de muestreio. Pero normalmente não se faz isso mais. Antigamente, para pesticida, tinha os métodos padrões, os métodos estabelecidos, pero agora não tem mais os métodos estabelecidos, porque todos os métodos têm que ser validados no laboratório que são utilizados. Acá no laboratório é laboratório de análise de plaguicida em alimentos, em água, de outras coisas também. Não há método estabelecido. Nós desenvolvemos o método e validamos o método. Pero é claro que para muestreio, o Codex tem umas recomendações para a quantidade de amostra que deve ser coletada para a análise de pesticida. Pero método de análise não se discute mais ao CCPR. O CCPR também, baseado nas recomendações do JMPR, estabelece o limite máximo de resíduos estranhos, que são para, por exemplo, as substâncias que eram utilizadas como pesticidas antes, como, por exemplo, o DDT, os organoclorados persistentes, que agora são POPs, não são mais plaguicidas, pero se estabelece num limite máximo de resíduo. É também uma confusão que muitas pessoas falam de limite máximo de resíduo de DDT, não tem limite máximo de resíduo. O JMPR não recomenda limite máximo de resíduo de DDT, mas de aldrin, de dieldrin, pero esses resíduos, esses plaguicidas não são mais utilizados, pero eles são estranhos, são contaminantes no meio ambiente. Há alguns limites máximos de resíduos estranhos para plaguicidas que não são mais utilizadas na agricultura, pero se quedam no meio ambiente até hoje. E também o CCPR também discute
sobre outros assuntos relacionados à segurança dos alimentos que contêm resíduos de plaguicida. Por exemplo, agora tem uma discussão sobre o método que nós outros, ou JMPR, utiliza para estimativa da exposição aguda. Pero é muito difícil discutir ciência no CCPR, muito difícil, porque a grande maioria de pessoas que participam das reuniões do CCPR são gestores, não são cientistas. É muito difícil. É uma reunião muito grande. E a reunião de JMPR é pequena, 20 para o grupo da FAO, 15 pessoas para o grupo da OMS também. É um grupo pequeno, muitos dias. É possível discutir ciência, é possível discutir questões técnicas na reunião do JMPR, mas no CCPR é impossível. Então, é totalmente... desculpa, porque às vezes hablo francês também no meio. É totalmente diferente as duas reuniões. Pero são complementares, claro. No Códex Alimentários, no CCPR, no Códex Alimentar em geral, há um procedimento que se habla, procedimento de trâmite. Trâmite 1, 2, 3, 4, até trâmite 8. Desde 2007, numa reunião de CCPR acá no Brasil, nós outros, a única que foi no Brasil, antes de sair da Holanda e ser na China, teve uma reunião do CCPR acá no Brasil, em Fortaleza. E nessa reunião se decidiu acelerar o processo de trâmite do pesticida no CCPR. Depois que há decidido a lista de prioridade, o JMPR faz a avaliação. As recomendações do JMPR é circulada entre os países membros. Os países membros discutem normalmente as reuniões do JMPR, é sempre no mês de setembro. Amanhã, por exemplo, vai ser a última remota, claro, o último encontro da reunião de JMPR de 2021. É sempre no mês de setembro. No mês de outubro, as recomendações do JMPR circulam entre os países para comentários. Os países discutem internamente as recomendações para, então, se reunirem normalmente. Agora nós estamos num tempo totalmente anormal, mas normalmente a reunião do JMPR é em setembro. Em outubro, as recomendações é disponível para as discussões internamente no país. Em maio, abril, maio, tem a reunião do CCPR, quando é decidido se as recomendações do JMPR é aceitável. E em junho do próximo ano, por exemplo, as discussões agora que nós outros temos no JMPR, nossas recomendações, em junho do próximo ano, as decisões do CCPR poderão ser
os limites máximos de resíduos recomendados pelo Rota MPR, discutidos pelo CCPR, em junho do próximo ano, poderão ser adotados pela Comissão do Códex Alimentários. Antes, tinha lá o trâmite 5, 6, 7, então, demorava 2 anos para isso tudo acontecer. E agora é muito rápido, é por isso que se chama trâmite acelerado. Desde 2007, de um ano para outro, as recomendações do Rota MPR se tornam limites códex ou não. Há casos, nós outros vamos ver alguns exemplos quando isso não ocorre. Quando há um problema de risco, mesmo que nós outros, no Rota MPR, recomendamos um limite máximo, por questões, o gestor, que é o CCPR, não aceita a recomendação, e aquela recomendação não se torna um limite códex. A lista de prioridade, que é o primeiro trâmite para decidir que compostos vão ser evaluados pelo Rota MPR. Os países nomeiam de acordo com seus próprios interesses. Então, os países completam um formulário e as companhias de plaguicida têm que se manifestar para... As companhias de plaguicida também nomeiam esses pesticidas, porque se um país tem interesse que um plaguicida seja evaluado pelo Rota MPR, pero as indústrias de pesticidas não aportam os dados, nós outros, no Rota MPR, não podemos fazer nada. É importante saber que todos os dados são aportados pelas indústrias. É importante saber também que nós outros solamente evaluamos um plaguicida se o plaguicida foi registrado em pelo menos um país. Por exemplo, este ano lá tem um plaguicida, eu não me recordo o qual, pero só tinha registro em Guatemala, solamente em Guatemala. A companhia de pesticida submeteu a etiqueta do produto solamente de Guatemala, porque ela registrou o produto em Guatemala solamente, e com esse dossiê de registro em Guatemala, ela submeteu os dados ao Rota MPR. Se não tem registro em nenhum país, não pode entrar na lista de prioridade, porque nós outros, para avaliar o pesticida, nós precisamos das etiquetas do produto para saber a dose, a frequência de doses, que são as boas práticas agrícolas. Então, é importante saber disso. Também só nos interessa estabelecer limite máximo para os produtos que são negociados internacionalmente. Se é um produto de produção local e que não é exportado, é do interesse interno do país. Então, não há sentido, porque o Códex, lembra que o Códex tem 2 objetivos: proteger a saúde humana pelo consumo de alimentos seguros e garantir um comércio internacional justo. Se o alimento não é comercializado internacionalmente, não há sentido ter um limite máximo de resíduo Códex. Pode me interromper se tem alguma pergunta. Pero vamos seguir. Muitos países da América Latina reclamam que a revogação de limites Códex.
A revogação do limite códex, ela pode ocorrer em duas situações normalmente, porque os compostos são revisados periodicamente. Em princípio, a cada 15 anos, pero pode, dependendo da situação, ser reavaliado na revisão periódica antes de 15 anos ou depois de 15 anos. Pero em cada revisão periódica, se começa de zero. A indústria tem que prover todos os dados toxicológicos, de resíduos, de tarjeta, de registro, novamente. Começa do zero. E se existia um limite códex, por exemplo, para manzanas, existia desde 15 anos. Pero se a indústria, no processo de revisão periódica, não submete, não provê dados de resíduos para a manzana, nós outros não podemos recomendar um novo limite máximo para a manzana. Então, se o limite máximo que existia vai ser revogado. O limite máximo Codex, CXL, vai ser revogado. É muito normal que aconteça isto. Normalmente temos uma lista de culturas, de alimentos que a indústria não aportou dados de resíduos. Todos aqueles limites são retirados. A recomendação do JMPR antiga é retirada e os limites códex são revogados. Se também, mesmo se não há não é uma revisão periódica, pero a indústria ou um país aporta dados novos de resíduos para aquele pesticida, ou o registro, a etiqueta de uso para aquele plaguicida cambia. Então, uma nova recomendação de limite máximo é revogada, é feita no JMPR, e o antigo é revogado também. É uma situação também que nós outros vamos falar hoje, é por agrupações de cultivo, que a Amália me pediu para falar mais especificamente sobre isso. E, por exemplo, antes tinha o limite máximo para manzana e para pera, separado. Pero agora, numa nova avaliação, nós outros vamos recomendar um limite máximo para o grupo de pomáceas. Então, vai se revogar os limites máximos individuais para manzana e pera. Então, essas são as situações, exemplos de situações onde os limites máximos de resíduos são revogados. Há uma situação, por exemplo, para os compostos viejos, os organofosforados, que ninguém mais quer utilizar, as companhias de pesticidas não se interessam mais, porque já são compostos gerais, que todas as indústrias, a patente ha caído já, e as grandes indústrias não têm interesse de manter esses compostos, e para a revisão periódica, como eu disse, é necessário que a indústria aporte todos os dados, inclusive os dados toxicológicos. Que se passa é que, para muitos compostos, a indústria que detinha os estudos toxicológicos
não tem interesse mais na molécula. Então, se a indústria não aporta os dados toxicológicos, aquele plaguicida vai desaparecer do sistema Codex. Todos os limites máximos vão desaparecer. É uma coisa que muitos países não compreendem bem, porque para alguns países, aquele plaguicida ainda importante, ainda é utilizada no país, pero não tem nenhuma companhia ou mesmo governo que tenha os dados toxicológicos, porque não se pode estabelecer limites se não tem ingestão diária aceitável estabelecida, porque necessitamos de dados de resíduos e também de dados de toxicológico para fazer a avaliação de risco. Hoje não vou falar de avaliação de risco acá, muito rapidamente solamente, pero não se recomenda nenhum limite máximo de resíduos sem a avaliação de risco, para garantir que os resíduos são seguros para a população. E para a avaliação de risco, é necessário os dados toxicológicos. Se não há dados toxicológicos, não há limite máximo de resíduo. Nesse caso, o composto desaparece totalmente do sistema. Aqui é como funciona o sistema completo. Temos, então, o evaluador de risco, que é o JMPR. O JMPR trabalha em 2 painéis, o painel da FAO, que faço parte, o painel da OMS. Cada painel tem uma maneira de trabalhar, e tem objetivos diferentes. O painel da FAO estima e recomenda os níveis máximos de resíduos e também as medianas e os níveis mais altos. O painel da OMS estabelece a ingestão diária aceitável e a dose de referência aguda e também estabelece também a relevância toxicológica dos metabólitos, que é importante para a avaliação de risco. E com os dados de resíduo e com os dados toxicológicos e os dados de exposição, nós estabelecemos conduzimos os estudos de avaliação de risco. Nós fazemos as recomendações ao Codex, ao CCPR, que, então, como eu falei antes, estabelece, se aceita as recomendações do JMPR, os limites Codex. Acá pode ver como o sistema todo funciona completo. Os painéis da FAO e do OMS trabalham separadamente e durante 15 dias, e alguns dias se reúnem, tem uma reunião para tratar de trabalhos comuns. O importante é que no final da reunião, todas as decisões são tomadas e todos os documentos estão prontos. Não é uma coisa que se deixa para depois. Tudo é terminado nesses 15 dias de reunião. Aqui um pouco dos dados que são utilizados pela parte da FAO. Recebemos para avaliação da avaliação periódica de novos compostos também. Todos esses dados, metabolismo em plantas, em animais, comportamento no solo, métodos analíticos, estabilidade dos resíduos nas amostras, uso pattern, as etiquetas dos produtos,
os estudos de resíduos, o comportamento dos resíduos durante o armazenamento e durante o processamento dos alimentos, e também os resíduos nos alimentos de origem animal. Nós outros produzimos, todos os dados têm que ser submetidos de acordo com o manual da FAO, o último foi publicado em 2016. E nós outros produzimos 2 documentos que são disponíveis no site da FAO, que é a avaliação. A avaliação tem todos os dados brutos, as tabelas grandes, normalmente para cada composto é entre 100 e 200 páginas. E as conclusões da avaliação são publicadas no report. É mais pequeno, 20, 30 páginas, onde tem, então, a definição de resíduo e as recomendações, o resultado da avaliação de risco e as recomendações finais do limite máximo de resíduo. Nós recomendamos, novamente, e cabe ao CCPR aceitar as recomendações ou não. Os estudos de metabolismo em plantas e ganados são importantes para a definição de resíduos. Aparentemente, haverá dentro desse taller pessoas que vão discutir lá a definição de resíduos, e normalmente se pode ter para cada plaguicida 4 definições de resíduos, para cumprimento do limite máximo de resíduo, para alimentos de origem vegetal e animais, e para avaliação do risco, também para alimentos de origem vegetal e origem animal. Tem casos que a definição de resíduo é muito complicada, porque inclui também os metabólitos, que são importantes. Se os metabólitos são importantes toxicologicamente, eles devem ser incluídos na definição de resíduos para ingesta dietética, para avaliação de risco. Pero esta é uma outra discussão que não cabe aqui nessa apresentação. Pero solamente para saber para que servem os estudos de metabolismo em plantas e ganado. Aqui um exemplo rápido como os limites máximos de resíduos são estimados pelo JMPR e recomendados finalmente para o CCPR. Um exemplo acá, um composto qualquer em pimento, é necessário que os dados de resíduos venham dos estudos que foi conduzido de acordo com as boas práticas agrícolas, que tem um parâmetro muito importante, que é o intervalo pós-cosecha, que é o IPC. Então, por exemplo, para pimento, um composto X qualquer, tinha 19 ensaios que foram conduzidos em vários países da Europa, segundo as boas práticas agrícolas da Espanha. A tarjeta do produto, de utilização do produto, vem da Espanha. Então, vários estudos foram conduzidos em vários países na Europa, seguindo as boas práticas agrícolas estabelecidas na Espanha. E esse composto, a aplicação é na semente e no solo. Aplicação no solo, na semente, que é plantada, né? A BPA era para aplicação no solo e na semente. Um intervalo pós-cosecha de 3 dias.
tem os dados, 19 compostos, e tem também, nós outros recebemos 10 ensaios nos Estados Unidos, segundo as boas práticas agrícolas dos Estados Unidos, pela aplicação foliar. E intervalos pós-colheita de 5 dias. É esperado que este uso de aplicação foliar seja mais crítico. E mais crítico quer dizer que vai deixar os níveis de resíduos mais grandes. Se compara-se os níveis de resíduos para aplicação na semente e no solo, o máximo, o valor mais grande acá é 0,16. Quando a aplicação é foliar, 1,1,8 miligrama por quilo no pimento. A primeira etapa, nós temos que escolher os dados de resíduo que dão uma recomendação mais alta de limite máximo de resíduo. Pegamos essa população que dão os resíduos mais altos, porque é buenas práticas agrícolas mais críticas, ponemos na calculadora da OECD, eu penso que uma pessoa vai falar disso mais tarde, e, baseado nesses dados, estimamos e recomendamos um limite máximo de resíduo de 3 miligramas por quilograma. E esses dados também nos dão os Supervised Trials Median Residues, que é a mediana desses resíduos, que é 0,265, mediana, e também o valor mais alto, que é 1,8 miligramas por quilo. Esses dois dados serão utilizados para fazer avaliação de risco crônico, o STMA, e o risco agudo, o HR. Se, quando nós outros fazemos uma avaliação da exposição aguda, principalmente, tem uma coisa que está faltando, uma avaliação de exposição aguda com utilizando o valor mais alto, 1,8, highest residue, e a ingestão aguda representa mais que 100% da dose de referência aguda, isso significa um problema para a saúde. Então, se aplica um conceito que foi o CCPR que nos pediu para utilizar, que é o conceito de GAP ou BPA alternativo. Nesse caso, nós outros vamos para a BPA menos crítica e estabelecendo um limite baseado, não sei se foi o caso nesse exemplo, pero isso acontece, um limite estabelecido baseado nesse dado de resíduo. Porque com esse dado de resíduo, normalmente, não tem uma extrapolação da dose de referência aguda, que é quando mais acontece problemas. É muito raro ter uma extrapolação da ingestão diária aceitável. Normalmente, é uma extrapolação da dose de referência aguda. O que se passa que, quando temos um problema de exposição aguda ou crônica, é mais raro, mas acontece algumas vezes. Esse ano lá aconteceu para um composto, uma extrapolação da ingestão diária aceitável. Pero quando acontece de haver uma extrapolação, pero não há dados de uma boas práticas agrícolas menos crítica, nós outros recomendamos o limite máximo, pero o Códex Alimentários não aceita essa recomendação.
É por isso que, quando, nesse caso aqui, tem uma opção menos crítica, mas nem sempre tem essa opção, e nesse caso, nós outros fazemos uma recomendação, mas esse limite aqui não se torna um limite códex. Tá? É por isso que eu digo que nem sempre as recomendações da MBR são aceitáveis, aceitas pelo CCPR. Nós outros também fazemos quando o resíduo pode se concentrar num produto processado, por exemplo, na uva passa, na massa de tomate, também se estabelece um limite máximo para o produto processado, quando esse fator de processamento é maior que 1, que significa que porque a uva passa, a uva perde água, o resíduo se concentra, então o limite máximo é maior para a uva passa que para a uva, o produto original. Só para saber que o limite máximo de resíduos solamente é estabelecido para produtos processados quando o limite se concentra no produto processado. Nos outros casos, não se estima um limite máximo, pero pode-se estimar a mediana e o parâmetro, o highest residue do produto processado, para fazer a estimativa da ingesta. Aqui é somente um exemplo, por exemplo, para a uva passa, o fator de processamento é 2,6, indicando que o resíduo se concentra 2,6 vezes. Nesse caso, o limite máximo era 3, por exemplo. Se aplica o fator 3, o limite, ao limite, o fator 2,6, se encontra 7,6, arredonda-se e se estabelece um limite máximo de 8 miligramas por quilo para uva passa. O limite é 3 para uva e o limite é 8 para uva passa. Para suco e vinho, o fator de processamento é muito pequeno, não se estabelece limite, pero se estabelece a mediana para se utilizar na avaliação da estimativa da ingestão dietética. Para os produtos de origem animal, é muito diferente, porque necessitamos dos resíduos de campo em plantas que serão utilizados como alimento para o ganado. Utilizamos também a tabela de alimentação para os animais, o ACD Feed Table, e estimamos a carga dietética e depois temos o estudo de ganado e, finalmente, estimamos o resíduo de alimentos nos produtos de origem animal, nos ovos, leite, carne. É um pouco mais complicado esse processo. E, finalmente, vamos falar de agrupamento de commodities, de alimentos, que é uma coisa que no Rota MBR nós outros já fazíamos. Era normal, pero agora, com os novos agrupamentos do Códex que começaram a ser feitos, a revisão dos agrupamentos do Códex, porque agora se colocou vários alimentos que antes não eram previstos, alimentos das culturas menores, das pequenas culturas. Então, tem essa tabela aqui, esse documento, que eu penso que foi enviado para você, pero tem também o link acá, que podem acessar também. Foi um pouco difícil achar esse link, pero finalmente eu encontrei o link.
E para esse agrupamento, que tomou muito tempo para se chegar a esse documento final, aqui se disse que está no step 8, no trâmite 8 do Códex. Trâmite 8 quer dizer que está finalizado esse grupamento para os produtos de origem para as frutas e para os vegetais também. Tem princípios gerais para os agrupamentos, tem que utilizar, porque o limite máximo para o grupo tem que cobrir a utilização do produto para todos os componentes do grupo. Então, tenha que refletir os resíduos mais altos. Tem que ser também as culturas representativas. Aqui se abre especificamente para as culturas representativas de todos os grupos. As culturas representativas têm que ter os resíduos mais altos, têm que ser importante para a produção e o consumo, e todos os alimentos que compõem o grupo têm que ser similares em morfologia, crescimento, problemas de praga, porção comestíveis, por isso que os grupos são divididos em grupos de porções de la casca comestível ou não comestível. Por exemplo, papaya, por exemplo, a casca não é comestível. Manzana, a casca é comestível. Tem que agrupar coisas que têm porções comestíveis similares dentro do grupo. Todo esse processo demorou muito tempo para realmente fazer um estudo de botânica, de morfologia, de todas as culturas, para poder agrupar essas culturas dentro do mesmo grupo. Eu trago aqui alguns grupos, nem todos, claro, os mais importantes. O grupo de citros, por exemplo, tem o grande grupo de citros, que tem vários alimentos. E para se fazer uma recomendação para o grande grupo de citros, tem que ter dados de resíduos das culturas representativas. Para esse grupo é o limão, ou a lima, mandarim, naranja e pomelo ou grapefruit. Tem que ter pelo menos dados de resíduo de pelo menos 3 culturas representativas. Se não tem, não pode fazer uma recomendação para todo o grupo, mas pode fazer uma recomendação para os subgrupos. Para limão ou lima, para mandarim é solamente o grupo de mandarim. Para naranja, tem diferentes tipos de naranja. Para pomelos e grapefruits, pode ser estudos de um ou de outro. Para palm fruits, tem que ter estudo de resíduos de manzana ou pera. Para stone fruits, tem estas culturas representativas. Se não tem, para todas as culturas representativas, por exemplo, se tem só para cherry, doce ou não, então, há-se uma recomendação solamente para o subgrupo de cherries, de plums e de peaches. Então, esses são os grupos principais de frutas, esses grupos aqui. Tem os grupos de vegetais, um grupo muito importante é os grupos de la brássica, e aqui tem que se excluir a brássica, excetuando os vegetais de folhas. Brássica, o grupo de brássica, except leaf vegetables. As brássicas de folhas.
E aqui tem, para esse grupo todo, tem cultura representativa, o brócoli, eu vou dizer os nomes em inglês, porque não me recordo em espanhol. Português, repolho, eu não sei se é a mesma coisa. Repollo también, sí. Tem que ter de todos esses. Brócoli, cabbage, Brussels sprout e kohlrabi. E vai cobrir todo o grupo. Pero se tem solamente para brócoli e cauliflower, que tem um nome, eu vou mostrar, eu sei, pero não agora. Se tem brócoli e cauliflower, pode ser para flower, brassica de flor, sim? Como é flower brassica em espanhol? No sé. Eu tenho bastante. Eu vou dar... Coliflor? Hã? Coliflor? Sim, cauliflower é couve-flor, sim. Pero no grupo flower brassicas tem um nome em espanhol. Crucíferas. Coles. Não, Google me disse outra coisa. Crucíferas. Crucíferas. Não, eu vou ver. Coles. Não, eu tenho um nome, não sei se é o nome correto. Pero a questão acá é que se não tem dados de resíduo de todas as culturas representativas para o grande grupo, pode ter solamente para alguns grupos, para algumas culturas representativas, e pode haver uma recomendação para os subgrupos. Tudo vai depender para quais culturas têm os dados de resíduos. Aqui para fruit and vegetables other than cocoa beans, por exemplo, os tomates, os pepper, depende também. Aqui para o grupo mais grande, tem que ter para tomate e para pimento, pero se não tem, solamente para tomate, se tem solamente tomatos, e tem vários tipos de tomate. Tomatilho, ground cherries, bush tomatoes, tem vários. Nesse caso, se tem solamente dados para tomato, pode extrapolar pode fazer uma recomendação para tomatos, no plural, que é um grupo que inclui vários outros tipos de tomate. A ideia é sempre, porque as indústrias não têm interesse em conduzir os estudos de campo, é por isso que tem os monocrops, é por isso que a IAR4 trabalha para produzir os dados para essas culturas menores. É muito difícil que as indústrias se interessem, porque o retorno financeiro é muito pequeno. O grupamento é importante para cobrir, ter um limite máximo de resíduo que cobre várias culturas no mesmo grupo. Aqui, para esse grupo de leafy vegetables, olha quantas culturas que entram nesse grupo. Muitas, muitas, muitas. Pero tem que ter estudos de campo para lettuce, como alface. Lechuga, sim. Para várias culturas. Esta. É muito difícil ter para todas. Os mais fácil é ter para fazer recomendação para subgrupos. Por exemplo, para subgrupos o subgrupo 13A, por exemplo, que pode ter não é necessário para lechu e para spinach. Eu não sei como é spinach em espanhol, espinafre,
Sim, também? Espinaca. Espinaca. Sim. Eu espero que de tudo, de outra, pero já cobre muitas culturas acá. Para esse subgrupo também, muitas culturas. Esse é o mais comum. Eu nunca visto dado de resíduos que possa cobrir todo o grupo 13. É muito difícil. O mais fácil é fazer as recomendações para os subgrupos. É grupo muito, muito grande. E para o grupamento, depois que nós outros recebemos os dados de resíduos, não é somente ter os dados de resíduos. Temos que fazer uma avaliação dos dados para saber se podemos agrupar e fazer uma recomendação para os grupos. Os princípios de agrupamento estão descritos no report do JMPR de 2013, na página 9. Em resumo, se diz que, primeiro, tem que ter a etiqueta do produto, tem que indicar boas práticas agrícolas para os grupos ou para os componentes de grupo. Por exemplo, tem algumas tarjetas de produto que diz uso desse produto para as frutas cítricas. Isso quer dizer que o produto pode ser utilizado para todas as frutas cítricas. Os dados de resíduo, as medianas, não podem ser muito diferentes, não podem ser mais que 5 vezes diferentes, e a população dos resíduos, nos exemplos vai ficar mais claro um pouco, tem que ser estatisticamente igual. Para isso, utilizamos um teste estatístico, que é o teste de Kurzweil-Wallis. Se os dados das culturas representativas não são estatisticamente diferentes, nós podemos fazer uma recomendação para o grupo utilizando os dados que dão a estimativa maior do limite máximo de resíduo. Pero tem que ter número mínimo de estudos de campo. Normalmente, no mínimo 6, idealmente, no mínimo 8. Pero temos exceções. Este ano, por exemplo, ano passado, teve uma grande exceção. 2019, ano passado, não teve reunião do JMPR, nem reunião do CCPR. Pero em 2019, teve uma exceção a essa regra. E a União Europeia reclamou, e esse ano nós outros respondemos, porque fugiu um pouco da regra, pero é justificável. Nós podemos justificar porque a regra não foi estritamente obedecida. É por isso que sempre tem case by case. Algumas vezes não é exatamente como a regra, pero podemos fugir um pouco da regra se podemos justificar esse desvio da regra. Pero eu vou aqui mostrar 3 exemplos. Aqui, esse composto, citumetolen, em frutas cítricas, que foi evaluado pelo JMPR em 2014. Está aqui o grupo. Teremos que ter, pelo menos, dados de resíduos na naranja, pomelo e limão. As boas práticas agrícolas venido dos Estados Unidos, e na tarjeta do produto diz especificamente que pode usar nas frutas cítricas. Por isso, podemos extrapolar, fazer uma extrapolação para as frutas cítricas. Temos estudos de resíduos conduzidos nos Estados Unidos, de acordo com a BPA, 11 estudos
em naranja, 6 estudos em pomelo e 5 estúdios em limão. A primeira coisa que devemos ver é se a mediana não é muito diferente, se a mediana está dentro numa margem de 5 vezes. Não tem nenhuma mediana acá que é mais que 5 vezes a outra mediana. Então, a mediana para naranja é 0,08, é a mediana. Eu não sublinhei acá, mas está acá, a mediana dos dados. Para pomelo, a mediana é 0,04. E para limão, a mediana é 0,02. A mediana é muito próxima. E também foi feito o teste de Cruz-Coales e as 3 poblações de resíduos são similares. Não há diferença estatística entre as 3 poblações. Por isso, nós podemos juntar todos os dados. Temos uma grande população, temos 22 dados agora, e podemos, então, ponemos esses dados na calculadora da OECD e foi estimado, então, um limite máximo de 0,3 miligramas por quilo para as frutas cítricas, que é um grande grupo, compõe vários pequenas culturas. Muito bueno, tudo vai bem, temos dados para cada uma das culturas representativas, que não são estatisticamente diferentes, então podemos juntar tudo e fazer uma recomendação para todo o grupo. Um exemplo de sucesso, não é em todos os casos que temos dados tão completos como esse. Aqui, um exemplo para a pomácea, que é o dado de manzana e pera. Temos dado de manzana e pera. Pode-se utilizar, não é necessário ter os dados para as 2 culturas representativas, é uma ou outra. Pero as boas práticas nos Estados Unidos excluem o caqui, a caqui japonesa. O caqui é um caqui um pouco duro, que nós outros temos acá no Brasil também. Porque na tarjeta do produto nos Estados Unidos, explicitamente diz que exclui esta cultura. Não está incluído. Mas essa cultura está incluída aqui no grupo. Pelas boas práticas agrícolas, não inclui esta cultura. Temos dados, então, em manzana, 20 estudos, de acordo com a BPA, nos Estados Unidos e Canadá, 13 dados de manzana, 7 dados de pera. Pero as medianas são próximas, pero as 2 poblações são muito diferentes estatisticamente. Não podemos pô-las todas juntas. Então, nesse caso, fazemos uma estimativa somente baseado nos dados de pera. E o limite máximo de resíduo foi recomendado como 0,03, que cobre a utilização do produto em manzana também. Então, a recomendação é para o grupo de pomáceas, mas não utilizamos os dados de manzana, porque os dados de manzanas não pertencem à mesma população de pera. Nesse caso, utilizamos os dados de pera porque dá a estimativa mais alta do limite máximo de resíduo. E, por último, está cá, Brássica de cabeça de flor. É o que eu encontrei no Google. Eu não sei se se utiliza essa expressão para flower brassica. É uma tradução. Una pregunta.
No entendí por qué utilizaron solo los datos de pera y no los de manzana. Sim, porque não podemos juntar os dois dados, porque os dados fazem parte de população de resíduos diferentes. Olha, Eso lo entendí, pero ¿por qué se decidieron por los de pera? porque dá a concentração mais alta. Ah, está bien, porque tenía el dato de concentración más alta los de pera. Listo, ahí está bien. Gracias. O resíduo mais alto era de manzana, utilizaríamos solamente os dados de manzana, se não podemos colocar os dois dados juntos. Entendesse, Valentina? Listo, gracias, sí, sí, sí. É sempre assim, porque a ideia é que o limite estabelecido para o grupo cobre o uso em todos os componentes do grupo. Não pode ser um limite subestimado. Está bien, no había visto el dato numérico, está bien, gracias. E para as brássicas de cabeça de flor, a flower brassica, eu não sei, solamente os dois grupos, brócoli e cauliflower. Nesse caso, teríamos dados de brócoli e de coliflor também, pero o número de estudos era pequeno, 4 para brócoli e solamente 4 para coliflor também, muito pequeno. So, nesse caso, e normalmente não hacemos não recomendamos um limite com um grupo de dados tão pequeno como 4, é muito pouco. Pero como os dados são da mesma população, podemos juntá-lo e ter um conjunto de dados muito mais robusto e fazer uma recomendação para o grupo de Flower Brassica. Entendeste? Se, por exemplo, se tivesse recebido, não é necessário os dois, brócoli e coliflor, porque a cultura representativa é o brócoli, que pode ser substituída também pela coliflor. Pero nesse caso, o mais importante é que temos muito poucos dados para brócoli e muito poucos dados para coliflor. Pero quando juntamos, porque fazem parte de uma mesma população, quando juntamos, temos 8 dados, que é muito melhor estabelecer um limite baseado em 8 dados que em 4 dados. E por isso foi um composto que eu evaluei esse ano, pero não posso dizer qual ainda, porque a reunião não é terminada ainda, vai terminar amanhã. Por isso que é melhor não dizer ainda, porque a reunião, o comitê, o grupo de Rota MPR tem que aprovar todas as decisões antes de enviar para o Códex, por isso que é o plaguicida X. Pero foi um composto que eu era responsável, e foi determinado um limite de 0,2 para esse composto nesse subgrupo. É um subgrupo do grupo de Brassica. E com isso, eu termino a minha apresentação. Foi finalmente um pouco longa, e eu espero que eu pude apresentar o que era esperado para mim. Eu estou aberta, se tem outras perguntas também, eu estou disponível. Gracias. Muchas gracias, Eloísa. Excelente presentación. Y bueno, abrimos a las preguntas que puedan tener. Foi compreensível, Amália, meu portunhol? Sí, clarísimo. Sí. Mais ou menos. Muito bem. Se tem alguma outra pergunta, eu estou disponível. Está aqui meu e-mail, se tem uma pergunta que queiras me perguntar depois também. Yo tengo una pregunta, Eloísa. Sí.
digamos, además de las reevaluaciones periódicas, algo que puede disparar una reevaluación es una preocupación toxicológica. ¿Cómo funciona eso en la práctica, en el ámbito del Códex? ¿Cómo está funcionando en este momento? ¿Los países proponen compuestos de alguna preocupación toxicológica? Es más algo de la CCPR, pero bueno, siendo parte del Códex, por ahí nos podés contar cómo es ese funcionamiento. Sim, como eu disse, nós outros, a JMPR, nós trabalhamos sob demanda. É o CCPR que nos diz o que devemos evaluar. E algumas vezes, a União Europeia, que tem um approach mais conservador que o JMPR nos aspectos toxicológicos, há uma contestação normalmente da União Europeia das estimativas de ingestão diária aceitável e dose de referência aguda estabelecida pelo JMPR. Nesse caso, a EFSA, a União Europeia, coloca ao CCPR uma questão e o CCPR envia para o JMPR para responder aquela questão toxicológica. Há uma questão que, às vezes, não está a demanda por uma reavaliação periódica é devido a um fato novo da toxicologia do composto. Então, se nesse caso, um país ou uma região pode pedir a inclusão daquele composto na lista de prioridade, pero só vai ser evaluado pelo JMPR se tem-se dados toxicológicos, porque mesmo se há uma preocupação, pero não há dados toxicológicos novos, não podemos, porque o JMPR só trabalha se há dados de resíduos e dados toxicológicos. Se há uma preocupação, tem que haver os dados toxicológicos que deverão ser aportados para o JMPR para que nós outros podemos fazer a avaliação. Mas tem que entrar na lista de prioridade ou tem que entrar com uma questão para o JMPR. ¿Compreendeste, Amália? Sí, sí. Muchas gracias. Sim, tem muita questão agora sobre os compostos que são perturbadores endócrinos, por exemplo. Talvez seja por isso que esteja perguntando. Porque o EFSA tem um approach diferente, porque o JMPR trabalha no contexto da avaliação de risco, que considera a exposição. E a tendência da União Europeia é, muitas vezes, cancelar o registro de um plaguicida solamente baseado no perfil toxicológico do composto, não levando em consideração o nível de exposição. Porque a avaliação de risco, ela depende do perfil toxicológico do composto para se determinar, estabelecer a ingestão diária aceitável e a dose de referência aguda, pero também no nível de exposição, que tem a ver com a quantidade de alimento que uma população consome. E a Europa, para os disruptores endócrinos, por exemplo, tem tomado decisões de gestão, de cancelar o registro, não levando em conta a exposição, solamente que o composto pode ser um disruptor endócrino, pero os estudos em animais mostram que esse efeito só é observado em doses muito altas.
que não são relevantes para a exposição humana. Pero, muitas vezes, a agência desconsidera a exposição e toma uma decisão de gestão, solamente baseado no perfil toxicológico. Não sei se é isso que, se é por isso que você Exactamente, essa gracias. pergunta. Sí, está muy claro, Eloísa, y sí, claramente hay algunas agencias que miran peligrosidad únicamente y no miran el análisis de riesgo donde está el factor exposición. Está muy clara y agradezco mucho la respuesta. Acá hay una pregunta de Carla Serafino. Carla trabaja en SENASA, nuestra agencia regulatoria. Ella pregunta, ¿cómo se incorpora un factor de procesamiento en un LMR de grupo? Y otra consulta es, ¿qué pasa si algún cultivo del grupo quiere hacer un cambio en la buena práctica agrícola por una cuestión agronómica? ¿Sale del grupo? Sim, nós outros, ok, na primeira questão, primeiro, por exemplo, para frutas cítricas, se o limite máximo de resíduo foi estabelecido para frutas cítricas, mesmo se o fator de processamento foi obtenido de uma cultura de la fruta cítrica, por exemplo, naranja, o fator de processamento vai ser aplicado ao limite máximo de resíduo do grupo, que é a primeira questão. Se o limite máximo foi estabelecido para grupo, o fator de processamento, mesmo se foi determinado para um componente do grupo, vai ser aplicado para todo o grupo. A primeira questão. A segunda questão, pode repetir, Amália, por favor? Sí. ¿Qué pasa si algún cultivo del grupo quiere hacer un cambio en la buena práctica agrícola por una cuestión agronómica? ¿Sale del grupo? Depende. Se, por exemplo, nós outros só sabemos que aí acontecido uma mudança de boas práticas agrícolas devido a uma questão agronômica, se os dados da tarjeta é submetida ao JMR e se a empresa há demandado uma mudança de limite máximo de resíduo. Se a empresa aporta novos dados de resíduo baseado nas novas boas práticas agrícolas. Porque mesmo se as boas práticas agrícolas há cambiado, nós outros necessitamos de dados de resíduos estudos que foram conduzidos com as novas boas práticas agrícolas para que podemos fazer lá avaliações e determinar se é necessário cambiar a recomendação anterior. Pero devemos ter os dados, que talvez mude a recomendação para o grupo, pero talvez não muda. Porque mesmo se há mudado a recomendação, o uso na tarjeta do produto, às vezes, essa mudança não causa muita mudança nos dados de resíduos. Pero, o que quero dizer é que não é somente na mudança da tarjeta, das boas práticas agrícolas, que vão determinar uma mudança da recomendação do limite máximo de resíduo. Devemos ter novos dados de resíduos, de acordo com a nova boa prática agrícola, e fazer a avaliação para saber o impacto daquela mudança na estimativa anterior. Eu não sei se eu respondi a persona Carla Serafino. Muchísimas gracias, Eloísa. Disculpa que no me funciona la cámara. Muchísimas gracias, muy claro. Pero está lá. Okay. Bianca Jones tiene otra pregunta. Bianca pregunta,
como la JMPR cómo la JMPR trata los datos de residuos que están en la regla del 25%. ¿Los datos de residuos son corregidos? Sim. Sim. Não. Se está dentro de 25%, nós outros não corrigimos, não. Nós aplicamos o princípio da proporcionalidade quando se extrapola os 25%. Sim? Quando está dentro dos 25%, para mais ou para menos, não ajustamos os dados, não. Solamente se é mais que 25% ou menos que 25%. E esse fator, esse princípio da proporcionalidade foi outra coisa que foi um pedido do CCPR. Foi o CCPR que ha pedido essa que nós outros no JMPR considerássemos o princípio da proporcionalidade. É uma coisa, o princípio de GAP alternativo, de BPA alternativo e o princípio de proporcionalidade foram coisas que foram pedidas pelo CCPA. Não foram coisas que surgiram do JMPR. Foi uma demanda do gestor. É claro que nós outros discutimos isso internamente para saber se era possível fazer isto e encontramos que era possível. A hora é rotina desde, eu não sei, 10 anos, um pouco menos, um pouco mais. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Aquí, Eloísa, todos te felicitan por la presentación. En el chat un montón de felicitaciones y agradecimientos. Bueno, unirme al agradecimiento de todos, Eloísa. Va a quedar, nosotros vamos a poner el documento de agrupamiento de cultivos, además de que está en el link, va a quedar subido a la plataforma educativa y va a quedar por una semana abierto el foro por si tuvieran más preguntas que bueno, Eloísa pueda responderles o más dudas para hacerle llegar a Eloísa. Ok. Así, estamos en... Eu espero que atendeu às suas expectativas. Sí, muy agradecidos, Eloísa, y bueno, gracias por traer toda tu experiencia que valoramos mucho aquí en nuestro país. Gracias. Ok. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Ok, buenas noites a todos. Gracias. Hasta luego. Tardes para todos. Gracias. Luego. Gracias. Buenas Gracias. noches.